nesse momento de aula comigo, olhar para um outro espaço geográfico, que é a Inglaterra. A gente vai começar a falar agora das revoluções inglesas, tá bom? E revoluções, sim, revoluções no plural, porque foram duas. A chamada Revolução Puritana, que é um primeiro momento, e também a chamada Revolução Gloriosa. Essas duas revoluções, elas são para a gente que a gente chama de revoluções inglesas. Tá certo, meu povo lindo, desrinolado? Bom, eu vou começar agora a espelhar para vocês o slide. Eu queria que vocês me dessem um ok, um positivo, assim que começarem a ver na janela o slide todo liberado para vocês. Tá bom? Compartilhei aqui a tela agora, deve estar abrindo para você nesse momento. Fico esperando você me dar o ok. Chegou? Estão vendo aí? Revoluções inglesas. Então, vamos começar a falar de revoluções inglesas. Vamos começar falando do Oi, pessoal. Tô aqui, voltei. Sem pânico, sem pânico. Estamos aqui. Vamos e permanecemos
seguirmos juntos até a tua prova esse vestibular. Se nessa, né? Deixa eu voltar à apresentação. Vocês estão vendo a apresentação aí para... Já está aparecendo a apresentação para vocês? A internet está cortando. Me digam como é que está o áudio. A internet está cortando, está fraca? Falem comigo. Para eu poder visualizar. A gente vai ver o que a gente melhora aqui. Pronto. Acabei de colocar o espelhamento. Daqui a pouco aparece para vocês. Eu preciso que vocês digam para mim pelo chat se o áudio está legal, se a imagem também está boa. Tá certo? Lorena, tu quer que eu diga de verdade por que a Rainha Virgem é chamada de Rainha Virgem? Eu acho que está literalmente na cara, né? Ela não se casou, tá bom? Então, teoricamente, se não se casou na época, ela morreu virgem, a Elizabeth, tá bom? Só essa curiosidade, Lorena. Gente, a concepção de virgindade lá no século XVII é bem diferente da concepção que a gente tem hoje em dia, tá certo? Para responder aí a pergunta da Lorena, tá bom? Era bem assim, não casou? Então tá virgem. Então a mocinha é virgem, se ela não está casada, principalmente se tratando ali da monarquia, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, pessoal. Todo mundo está visualizando já, quando eu falo ali de absolutismo monárquico, justamente quem está na imagem é a Rainha Virgem, é a Elizabeth I, tá bom? Quero que vocês anotem algumas coisas, tá bom? Eu quero que a gente comece a perceber aí o contexto político, tá, e social inglês, que é o que vai levar à eclosão desse movimento revolucionário. Eu vou querer que a gente compreenda de que forma a política dos monarcas, da dinastia Tudor, alterou e impulsionou, né, o crescimento econômico na Inglaterra, e também com a entrada dos Stuart, a forma com que muitos conflitos entre o parlamento e os Stuart eles se iniciaram devido ao caráter absolutista dos monarcas da dinastia Stuart. Então, esses são os pontos que a gente vai trabalhar aqui, tá certo? Povo lindo, vê bem. Ó, como vocês já sabem, né, durante o governo da dinastia Tudor, nosso último assunto estudado foram as reformas e a contra-reforma protestante em se tratando de história geral. Como vocês já viram ali, o governo da dinastia Tudor ele consolidou a monarquia absolutista na Inglaterra, por meio principalmente das medidas que foram tomadas tanto pelo rei Henrique VIII, como também pela Elizabeth I, tá bom? E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma política mercantilista inglesa que se fortaleceu, e isso propiciou o enriquecimento do Estado e o enriquecimento dos burgueses, tá? A gente vai ter ali o Henrique VIII liderando, levou à criação de uma igreja chamada de Igreja Anglicana. Então, também recebe o nome de Reforma Anglicana. E com isso, ele se tornou o chefe da nova igreja. Ele confiscou os bens da igreja e transformou em propriedade do Estado. Consequentemente, propriedade da nova instituição religiosa protestante, a Igreja Anglicana, do qual ele é líder. A gente vai ter, assim, então, uma maior disponibilidade de terras, né, que incentivou ao cercamento dos campos, na medida em que os nobres eles passaram também a receber como doação, observe isso que é como doação, tá? As antigas terras que eram dominadas pela Igreja Católica. Isso ampliou, obviamente, ali os domínios que eram destinados, os dois, consequentemente, ali a produção que era da Igreja Anglicana vai redistribuir
E aí a gente vai ter o fenômeno do cercamento, que é o quê? Você começa a colocar a tá tudo legal agora, beleza? Bom, e esses sacramentos, eles vão melhorar a qualidade de vida da criação de animais e, consequentemente, melhorar também a carne, melhorar também o couro, né, a pelugem, a partir daí se faz a lã e tudo mais, tá bom? Gente, melhorou aí já? Ficou legal? Voltou agora? Olha, travou quando o senhor estava falando sobre a reforma anglicana, viu? Foi, mas daqui para frente a gente vai entender, não se aveste não, vai dar tudo certo. Até porque a reforma anglicana foi tema da nossa última aula de história geral, né? Basicamente a gente sabe que o rei, ele pegou as terras que eram da igreja, tá bom? Confiscou para o Estado e redistribuiu para os nobres, ok? E aí, gente, a partir daí a gente continua, tá? Dentre as decisões intervencionistas, né, que foram adotadas pela conhecida Rainha Virgem, que a gente acabou de falar um pouquinho dela, da Rainha Elizabeth, a gente vai destacar aí o incentivo à colonização da América do Norte, tá? E também a atividade corsária. O que é atividade corsária? Os piratas. Você que assistiu Piratas do Caribe, você percebeu também que os piratas, hora e outra, eles estavam a serviço da coroa britânica? Pois é, os corsários são os piratas que estão a serviço da coroa britânica, surrupiando os navios alheios e levando mais e mais dinheiro para os cofres da Inglaterra, tá certo? Isso foi fundamental, né, para o enriquecimento, para o grande fluxo de riquezas, que auxiliou a consolidar o controle da Inglaterra em domínios coloniais da América, tá bom? Outro ponto muito importante foi a vitória inglesa contra a chamada Invencível Armada da Espanha. Isso incentivou essa vitória militar dos ingleses, incentivou ali o espírito nacionalista. Tá certo, meus amores? Tranquilo? Pronto. Daqui para frente tá todo mundo entendendo, tá legal o áudio, tá legal o som. O áudio e o som, tá legal o áudio, tá legal a imagem? Pronto, é isso. Simbora. Próximo ponto, a ascensão dos Stuarts e a Revolução. Vamos embora. Felipe não está apresentando, não. Chegou agora para você. Pediu, a gente retomou. Chegou aí? Ainda não. Deixa eu cancelar aqui. Não? Vamos lá. Parar de compartilhar a tela, eu vou compartilhar de novo. Pronto. Agora foi. Confirma comigo. Foi sim. Travada, Amanda. Chegou. Pronto. Vamos lá. Sobre a ascensão da família Stuart. Até então a gente tinha a família Tudor no poder, a dinastia Tudor, e a dinastia Tudor, ela findou, e outra família real, outra família nobre, ascende ao poder na Inglaterra, que foi a família Stuart, tá bom? Ó, a Rainha Elizabeth I, ela morreu e ela não deixou nenhum herdeiro direto para ocupar o trono inglês, como você bem sabe disso, tá bom?
esse ambiente de crescimento econômico, de certa positividade política, ele foi interrompido pela morte da Rainha Elizabeth. E como ela não deixou nenhum herdeiro para o trono inglês, esse problema dinástico ele levou ao fim da dinastia Tudor e ascendeu ao trono a dinastia dos Stuarts. Olha só, gente, devido ali às relações de parentesco, né, que tinha com a falecida rainha, assumiu o trono inglês o primo dela, que era Jaime I. Percebam que as famílias nobres, elas sempre procuravam fazer entre si as relações matrimoniais. Elas sempre preferiam fazer entre si essas relações aí. Por quê? Porque você mantinha essas famílias, direta ou indiretamente, no topo da pirâmide social e aplicando o poder, tá certo? Então, o Jaime I, que era da dinastia Stuart, e também, nesse momento, ele era também rei da Escócia, ele vai acumular as duas coroas, e ele está interessadíssimo em quê? Em manter aquela tradição feudal, em manter aquela tradição de vassalo e senhor, não é isso? E ele vai unir o governo da Inglaterra e o governo da Escócia. Ao mesmo tempo, ele vai procurar se aproximar cada vez mais da nobreza aristocrática inglesa para assegurar os seus privilégios, que ele já visualiza que estão ameaçados porque existe uma classe social que está emergindo na Inglaterra, que é a burguesia e a baixa nobreza. Cada vez mais esses grupos eles estão ali, né, ganhando poder, ganhando musculatura política, né, para fazer a disputa da correlação de força. Então, o Jaime ele trata de armar o seu lado, armar as forças mais tradicionais da Inglaterra, ok? Tranquilo? Feliz da vida, Reinado, gente. Eita série boa da molesta. Fica aí para você outra dica. Reinado, Regine, né? Série arretada. Fiquei decepcionado com o final, mas não foi pior do que o de Game of Thrones, certamente. Bom, fica aí mais uma dica de série para você que gosta de absolutismo, que quer aprofundar um pouco mais e ter também um pouco de repertório cultural. Bota no teu horário de estudo um horário ali também para assistir uma série ou fazer uma leitura de um livro que te acumule. E aí, a dica de série é Reinado, Regine, tá bom? Simbora? Simbora. Olha, gente, esse contexto ele vai ser marcado por embates, por disputas político, social, econômica, tá bom? Deixa eu tentar baixar aqui um pouquinho a minha cam para ficar melhor. Isso. Tá legal assim, né? Show de bola. Pronto. E aí, gente, vai contar com as oposições religiosas. O rei também vai ter oposição religiosa, tá bom? Enquanto ali os grupos de ascensão se aproximam cada vez mais das ideias dos puritanos, os protestantes puritanos, né? O rei ele vai somar-se aos conservadores da alta nobreza e do clero para tentar ali, né, manter os valores sociais vigentes e as práticas anglicanas, tá bom? Não há que se discutir aqui, não há que se falar aqui no tradicionalismo católico, certo? Beleza? Simbora? Olha, essa posição ela vai se agravar ainda mais diante das medidas que Jaime I vai tomar. E aí eu já vou aqui adiantar para a gente ir para o próximo slide. À sua direita você já consegue visualizar ali a figura do Jaime I. A gente já mostrou no slide anterior a Rainha Elizabeth I, e aqui a gente vê o Jaime I, tá bom? Olha só, o Jaime I, ele não estava satisfeito, ele quer exercer cada vez mais o absolutismo, né? Cada vez mais ele quer concentrar poder em suas mãos, e a gente tem um órgão político na Inglaterra que é o parlamento, tá? E o parlamento, queira que não queira, desde da Carta Magna, ele representa uma limitação ao poder real.
tá certo? Então, ele vai buscar restaurar, reforçar as medidas mercantilistas e assegurar também uma unidade religiosa, impondo o anglicanismo aos seus súditos e se fortificando cada vez mais para poder peitar ali o parlamento inglês. Lembrando que o parlamento inglês, gente, é dividido em duas câmaras distintas. De um lado você tem a Câmara dos Lordes, tá bom? Representantes ali da alta nobreza, dos altos cargos eclesiásticos, como os duques, os barões, os condes, tá bom? A turma que tem as maiores quantidades de terra, as terras que dão melhores frutos, né? E a gente tem ali também um outro grupo que está dentro do parlamento inglês, tá certo? A gente tem a Câmara dos Comuns, que são os representantes da burguesia, da pequena nobreza, os gentlemen. Então, o parlamento ele tem esses dois grupos aí, certo? Beleza? Vamos lá? Olha, a gente vai ter, então, uma política que foi adotada pelo monarca, que resultou em diversas mudanças políticas, mudanças religiosas, né? Entre essas mudanças, eu posso apontar para você a distribuição de títulos de nobreza, que ele distribuiu muitos títulos de nobreza na perspectiva de tentar fortalecer a sua base de apoio e também de impor, né, o anglicanismo, né? Ele criou, então, assim, um panorama cada vez mais de um ambiente de oposição a ele, ao monarca. O parlamento, você vai ter ali, basicamente, de um lado puritanos e do outro lado anglicanos, tá bom? Então, as oposições e as perseguições políticas, elas vão se misturar com as divergências religiosas e vice-versa, ok? Tranquilo com isso aqui? Deixa eu ver aqui como é que tá o nosso chat. Tá tranquilo demais, né? Gente, posso avançar? Let's go. Pronto. Podemos? Ó, gente, esse ambiente de instabilidade política e religiosa, ele incentivou, inclusive, muitos puritanos a abandonarem o Estado inglês, né, saírem lá da Inglaterra e migrar para um novo mundo, para um novo começo, né? Seria ali a Nova Inglaterra, tá? Que são as colônias inglesas na América. As 13 colônias, vamos dar um destaque especial para as colônias do norte, que são colônias de povoamento, tá bom? Então, os primeiros colonos ingleses puritanos saíram da Inglaterra para migrar para as colônias inglesas na América, buscando fugir dessas perseguições políticas que estão acontecendo na Inglaterra. E a partir de agora, a gente vai começar a falar da sua, da minha, da nossa revolução puritana. Por quê? Porque somos todos aqui revolucionários puritaníssimos. Vamos falar aí, já passei o slide para você observar aí a revolução puritana. Podemos? Sim. Gente, Jaime I morreu. Por quê? Porque primeiro ele não é um honrado de vida eterna, ele não é imortal, então ele morreu, certo? E isso não reduziu os conflitos, obviamente, tá? Muito pelo contrário. Quem assume agora é Carlos I, que vai reforçar a postura absolutista de um monarca e que vai ali também determinar a cobrança de impostos sem nenhuma aprovação do parlamento. Gente, isso é BO, isso é problema. Confusão, rolo da molesta. Por quê? Porque ele não pode estar aprovando, passando impostos sem consultar o parlamento. Que a molesta é assim, Olha, essa atitude, então, ela vai aumentar a tensão entre o monarca e o parlamento, tá certo? O parlamento ele está interessado, a partir daí, em limitar o poder do rei, tá bom? Ele está ali fazendo o quê? Fazendo a correlação de força com o poder do rei. E aí, ele vai trazer novamente os princípios da Carta Magna, né, da Magna Carta, num documento chamado Petição de Direitos. Essa petição de direitos, também conhecida como a segunda Magna Carta, trazia inclusive a proibição da cobrança de impostos que não são autorizados pelo parlamento inglês, tá certo? E aí a resposta de Carlos I passado alguns meses, ele manda fechar o parlamento,
tá bom? E ele fica governando sozinho, sem parlamento, pelos próximos 11 anos. Já imaginou se o presidente da República do Brasil manda fechar o Congresso Nacional e governa sozinho, de acordo com a vontade dele? Isso já aconteceu em nossa história. Isso aconteceu durante o período da ditadura civil-militar do Brasil, tá bom? Outros momentos também vivenciamos com isso, como, por exemplo, na ditadura do Vargas, onde também teve o fechamento do Congresso, tá? Beleza? Bom, gente, vamos avançar aqui. Ó. Tranquilo? Alguém falou alguma coisa aqui? Não, né? Filé? Aí o Vitor comentou aqui pra gente que, no nosso caso, o parlamento que vive aumentando os impostos. Vitor, é isso mesmo, não é bronca. Olha só, pessoal, esse contexto todo ele só vai ser alterado em 1640, mais ou menos, quando vai ter uma rebelião que vai rolar lá na Escócia, tá? E eu já deixo outra dica de filme para vocês, que é Coração Valente, com Mel Gibson, filme arretado, onde ele faz ali, liberdade! Lembram dessa cena arretada que ele tá ali, ó, tingido de azulzinho no rosto e liderando os escoceses? Pois é. Outra série que mostra um pouco disso, eu acho que a primeira e a segunda temporada de Outlander. Arretado. Olha, minha esposa, ela é fãzaça do Outlander, e logo na primeira temporada mostra muito disso, né? Do domínio inglês, a forma autoritária e agressiva do domínio inglês sobre os escoceses, tradicionalmente falando. Beleza? Deixa eu ver como é que tá aqui o nosso chat. Tá tranquilo? Estão me ouvindo bem? Estão me visualizando bem? Posso continuar aqui, não é isso? Ótimo. Gente, então vê bem. Essa rebelião que rolou lá na Escócia foi porque o monarca inglês ele tenta impor aos escoceses também o anglicanismo, tá bom? E aí, esses escoceses, eles professam um protestantismo principalmente presbiteriano, e isso aumenta cada vez mais a oposição ao governo da Inglaterra, ao governo do Carlos I, tá bom? Só para a gente lembrar ali, o presbiterianismo é uma vertente, tá, do reformismo calvinista, são defensores ali da ideia da predestinação, né? Isso que é muito presente, inclusive, ainda hoje, em muitas falas nossas. Quando você fala assim, poxa, comprou um carro novo, eita, dê graças a Deus, dê graças a Deus por isso, agradeça a Deus por isso. Né? Isso, que bom, foi algo que mostra que você é um escolhido por Deus para agora o caminho até o paraíso, tá certo? Simbora. Gente, então, continuando, né, precisando ali conter os embates que estavam acontecendo lá na Escócia, o rei ele acaba convocando novamente o parlamento inglês, né? Isso, deixa eu ver se a gente já está aqui. Isso. Ele acaba ali convocando novamente o parlamento inglês para que ele pudesse, sem muito tumulto, sem muito conflito, estar ali voltando a aumentar os impostos para obter mais recursos para poder arcar com a guerra contra os escoceses, tá bom? Então, o retorno do Conselho dos Parlamentares ele está associado diretamente a esse contexto conturbado e incentivou diretamente a guerra civil na Inglaterra. Tá bom? Oi, querida, pode falar. É porque, vê só, o Jaime I, ele não estava no poder da Escócia e da Inglaterra. Esse Carlos I, ele não estava no comando dos dois, não? Dos dois países? Tava. Só que aí o que aconteceu? O Carlos inventou de chegar na Escócia, que é majoritariamente protestante presbiteriana, e impôs que todo mundo virasse anglicano. Entendeu? Aí a Escócia se revolta. Ei, meu filho, como que eu acredito, você não vai bulir, não. Não vá com esse seu dedinho absolutista e enfie ele na sua orelha. Nós não vamos admitir essa imposição religiosa. E aí esse levante na Escócia, ele cresce tanto que o Carlos ele precisa de muito dinheiro para armar o exército, para lutar contra os revoltosos escoceses. Só que para ele aumentar o imposto, para arrumar dinheiro, ele precisa do parlamento. Aí ele traz o parlamento de volta. Quando o parlamento volta, as forças inglesas de oposição ao rei
também retornam com força política, e isso é um fator que vai levar a Inglaterra a uma guerra civil. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Ok? Vamos que vamos. Lorena, chegou, né? Gente, bateu a dúvida? Não entendi. Eita, eu viajei na maionese. Abre o teu áudio, fala comigo que a gente está aqui para ajudar você. Esse não é um momento de amor, mas é o momento da aprovação. Show de bola? Ok? Ele não teve virtude para tratar dessa fortuna. Muito bom. Gente, continuando aqui, tá? Vocês estão visualizando aí o nosso slide, onde eu estou falando para vocês justamente desse momento, né? Dessa imposição e dessa guerra civil que tem tudo para começar na Inglaterra. Tá bom? Podemos? Aí à sua direita você está vendo ele, que parece o padre Fábio de Mello mais velho, mas não é. É o Oliver Cromwell. Estamos tratando nesse momento da Revolução Puritana. Tá bom, gente? Veja só. Esse combate, ele dividiu a Guerra Civil na Inglaterra, ela dividiu o apoio dos ingleses em dois grupos. De um lado, você vai ter ali aqueles que são partidários do rei, que são conhecidos como a alta nobreza, né? A Câmara dos Lordes, tá certo? E são principalmente anglicanos e católicos. Do outro lado, a gente tem os defensores do parlamento, que vão estar ali representando os interesses da Câmara dos Comuns e que vão contar ali com o apoio de uma minoria puritana, que é denominada de cabeça redonda, por conta do corte de cabelo deles, tá certo? E esse exército de cabeças redondas, ele vai ser liderado justamente pelo Oliver Cromwell, que é um cara que pertence à baixa nobreza e que defende ali os interesses dos burgueses, tá bom? E dos puritanos e dos outros segmentos sociais que estão descontentes com a política do rei, tá? Então, vai surgir uma força militar que é denominada de exército de novo tipo. Até então, o exército, ele tinha as camadas que também eram camadas sociais e militares. Então, quem estava no fronte de batalha, certamente não eram os nobres, tá? E aí, nesse exército do novo tipo, tá todo mundo solto. Descai, bibica, bibica. Olha o Buruçu, que é todo mundo junto formando o exército. Olha o Buruçu, tá bom? Essa eu tirei do fundo do baú. Gente, então vem comigo para entender que essa participação no exército de representantes de diversos segmentos sociais, né, com proprietários, artesãos, pequenos burgueses, ela vai romper uma ordem tradicional militar inglesa. E aí, justamente, a utilização dessa nova composição militar foi considerada uma iniciativa inovadora, tá bom? Já que a ideia é abandonar a tradição, isso incentivou diretamente, dentro das forças militares, uma discussão política entre os soldados, tá certo? Então, nesse sentido, a gente já vai identificar que a ascensão das propostas políticas mais radicais estão associadas diretamente à defesa da participação e da liberdade de expressão, tá certo? Essas concepções vão ter muita importância para o contexto revolucionário do século XVIII, que a gente já vai entrar nele. Ok? Então, quem é o líder desse exército? Oliver Cromwell. Oliver Cromwell. Tá bom, meus amores? Tranquilo com isso? Podemos avançar? Temos alguma dúvida ou estamos felizes? Olha aqui a imagem da decapitação do Carlos I. Venceram o exército do rei, cortaram a cabeça do rei e mostraram para a população que sim, é possível cortar a cabeça de um monarca. Meu amigo, que BO. Que bom que estão felizes, eu também estou. Estamos felizes aí, somos 30 pessoas aqui conosco nessa manhã, trabalhando sobre as revoluções inglesas. Eu espero não estar indo muito rápido, estou fazendo o possível para ir bem pausadamente, para você ir entendendo aí. Alguém já sinalizou assim para mim, professor, na apostila de vocês, esse conteúdo, ele está na parte de História Geral, página 25. Parte de História Geral, página 25, a gente já vai ter ali um pouco desse conteúdo com a Revolução Gloriosa
página 26 com o iluminismo, tá certo, pessoal? Então, na apostila dos melhores, também tem esse conteúdo aqui, um resuminho, obviamente, vai ficar facinho para você mandar muito bem na tua prova, tá bom? Nesse momento são 11 horas e 11 minutos, vamos dar continuidade aos nossos conhecimentos históricos. Pessoal, lembrando aí, então quem for printar, marca o MDM, me marca, beleza? Para a gente se compartilhar, para a gente estar mostrando aí o quanto a gente está conectado, tá bom? Simbora. Gente, o Oliver Cromwell, ele acaba ali se destacando, né, como um importante líder desse processo revolucionário, que a gente conhece como Revolução Puritana, e isso que levou à decapitação do rei, né? E aí eu já passo para cá, para a República de Cromwell, que foi de 1649 a 1658, tá bom? E aí a gente vai ter justamente a ausência do monarca, que vai gerar um novo ambiente político na Inglaterra, uma vez que foi criado ali um Conselho de Estado. Acabou a monarquia e foi criado um Conselho de Estado liderado por Oliver Cromwell, tá bom? E esse Conselho de Estado ele se tornou o órgão responsável pelas questões administrativas e pelas questões militares, certo? Tranquilo? Gente, esse conselho ele deveria ser submetido ali ao parlamento, que, mesmo diante da extinção da Câmara dos Lordes, depois da Revolução Puritana, ele manteve ali suas funções políticas, tá bom? Por meio ali da chamada Câmara dos Comuns, ok? Essa liderança administrativa do líder puritano fez com que esse período fosse conhecido como República de Cromwell. Então, o período que se segue da morte do Carlos I em diante é chamado de República de Cromwell, até o restabelecimento da monarquia. Eita, soltei um spoiler. Vamos lá. Meus amores, o fim da Guerra Civil na Inglaterra, né, estabeleceu, então, um governo, que é o governo de Cromwell, tá? Que não significa uma completa pacificação na Inglaterra de jeito nenhum, de jeito de maneira. Não fique pensando assim, poxa, a burguesia, a baixa nobreza liderada por Cromwell venceu. Começou um novo momento político na Inglaterra. Todo mundo happy? Não, nem todo mundo happy, ok? Uma galera na bad trip. Essa galera que está na bad trip vai dizer assim, poxa, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos fazer oposição. E aí a gente vai ter, sim, uma oposição muito forte esse período, tá bom? Exemplo, a rebelião de católicos e realistas que teve lá na Irlanda, em 1649, né, isso, e na qual se defendia o retorno do modelo monárquico, tá bom? O Cromwell ele vai reprimir esse movimento e vai cada vez mais fortalecendo seu governo, ok? E aí a gente tem um Cromwell que vai mostrando ali uma centralização política, ou seja, o parlamento ele vai começar a ver que Cromwell está acumulando títulos, inclusive o título de protetor da Inglaterra, que era um título de monarquia, ok? E ele vai estabelecer que a república ela seja uma república hereditária, ou seja, depois dele, o filho dele é que vai assumir o governo na Inglaterra. Isso não está com um cheirinho de absolutismo monárquico no ar? Estão sentindo? Pois é. Vamos ver aqui como é que vocês estão. Pois é, o cara tem nome de personagem fantasia medieval. Verdade. Pois é, Lorena. De besta ele não tem nada. Ok? De besta ele não tem nada. Espertinho ele só. Espertinho que só a moléstia. E aí, continuando, gente. Alguns grupos, eles tentaram resistir às determinações de Cromwell, né? E que passa aí a ser visto agora como um personagem autoritário e tirano. Principalmente pelos grupos mais populares. Por outro lado, ele vai adotar algumas medidas econômicas muito importantes para favorecer a burguesia. E aí é onde a gente vai entrar na questão dos atos de navegações que você está visualizando aí na sua tela, nesse momento lindo. Qual que é dos atos de navegações, meus amores e minhas amoras? Os atos de navegações vai trazer o quê? Vai incentivar o desenvolvimento da construção naval inglesa, tá bom? Ele vai determinar ali que produtos importados de qualquer país, ele só vai poder ser transportado pelos próprios navios ingleses
ou por navios da nacionalidade dos países que estão envolvidos. Por exemplo, tem um produto vindo, vamos lá, de Portugal para a Inglaterra. Só vai poder aportar na Inglaterra um navio inglês ou um navio de Portugal. Então, havia algumas empresas marítimas, como, por exemplo, a Holanda, a Companhia das Índias dos holandeses, né, que faziam esse serviço, e com isso ele vai combatendo essas outras companhias de comércio e vai fortalecendo a construção naval e a indústria naval inglesa. Tá certo, minha gente? Tá certo, meus povos e minhas povas? Então, gente, a implementação dos autos de navegação vai colocar em risco o domínio holandês sobre o transporte marítimo de mercadorias, como eu acabei de dizer. Tá certo? E aí, a gente tem, inclusive, as determinações de Cromwell, que prejudicam drasticamente os lucros dos holandeses, que são chamados nessa época de os carreteiros do mar, de carreta, né, de tanto que eles têm ali, tantos navios nos mares, tá bom? Isso vai impulsionar ali o crescimento mercantil, ok? E vai garantir ali a hegemonia marítima inglesa. Já com a morte do Cromwell, e o seu filho acederão ao poder, o Richard Cromwell, né? O Richard ele não vai apresentar ali tanto poder de articulação como o seu pai. E quando isso acontece, a gente já começa a trabalhar agora com a restauração monárquica, com o retorno dos Stuarts no poder, tá certo? E como vai começar um período de muita instabilidade política, tá certo? O parlamento ele vai depor o governante e vai restituir a monarquia. Vai restaurar a monarquia, só que agora com a família Stuart no poder. O Carlos II, ele vai ser nomeado, tá? Ele é o descendente direto de Carlos I, Carlos II é nomeado como rei da Inglaterra, e ele está interessado demais em restabelecer o absolutismo monárquico, tá bom? E aí, para isso, ele vai se aproximar tanto da alta burguesia, quanto também vai ter o objetivo de estar perto da rica burguesia. Ele vai estar perto da alta nobreza, e vai se aproximar também da parte da rica burguesia, com o objetivo de aumentar ali a sua base de apoio político, ok? Então, durante o reinado do Carlos II, a gente vai ter um dos aspectos econômicos, a manutenção do crescimento econômico, muito mais pelas atitudes que os seus antecessores tomaram, tá bom? Politicamente falando, o parlamento ele vai se dividir em dois grupos diferentes. E aí você está comigo no slide, né, para falar ali dos grupos diferentes. A gente vai ter, de um lado, os conservadores, aqueles que desejam o retorno do sistema absolutista, tá? Que desejam fortalecer ali o governo dos Stuarts, que compõe ali o partido denominado Tory, tá bom? Do outro lado, o partido do Whig, o partido dos liberais, dos contrários aos Stuarts, os que defendem o fortalecimento do poder parlamentar, tá bom? Com a morte de Carlos II, o Jaime I, que era irmão dele, o Jaime II, morre Carlos II e entra no poder Jaime II, que era irmão do Carlos, tá bom? O Jaime, ele é uma pessoa que está convertida ao catolicismo, meus queridos, ao catolicismo, tá certo? E com isso, ele tenta restabelecer e impor a sua religião, desprezando e perseguindo grande parte dos protestantes ingleses. Dentro do parlamento, os integrantes dos dois partidos vão se sentir ameaçados, e aí entra aquela máxima, né? O inimigo do meu inimigo, ele é o quê? Ele é o meu amigo, ok? E aí é onde a gente começa a ver uma articulação de um golpe político, que a gente vai chamar de Revolução Gloriosa. Ok, meu povo? Revolução Gloriosa, por quê? Porque ela vai acontecer sem derramamento de sangue. A liderança do parlamento inglês vai querer garantir que exista uma estabilidade política. E vai fazer um acordo com o protestante holandês, que é o Guilherme de Orange, que era genro do Jaime II. Vai ter um acordo do genro do Jaime II para o genro de Jaime II assumir o trono, tornando-se Guilherme III,
tá bom? E aí o Guilherme ele vai invadir o território inglês com o apoio do parlamento inglês, tá certo? E vai tomar o poder da Inglaterra. A gente vai destacar aí o episódio do Bill of Rights, né, da Declaração de Direitos, tá bom? Onde o novo rei ele vai se submeter ao poder do parlamento inglês. E aí, pessoal, daí em diante, você vai ver justamente a ascensão do pensamento liberal, bem como essa figura do rei inglês, essa figura da monarquia inglesa, ela continuar na cultura, continuar na memória, continuar na história, continuar no dia a dia dos ingleses, mas sem o poder de fato, porque a Declaração de Direitos ela faz com que o parlamento seja politicamente maior do que a monarquia em termos de execução do poder. Tá certo, meus amores? Tranquilo? Voltou a monarquia, Lorena. Isso. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Tranquilo? São 11h22 e eu queria chamar você para a chincha. Vamos para os exercícios. Os exercícios eu vou colocar na tela toda para você, tá certo? Tem, Suela? Tem, Lorena? Pode falar. Qual é a sua dúvida? Lorena. Cadê você? Deixa. Depois você fale. A Lorena, Bia aqui perturbando com a Lorena no chat. Bom, gente, então vamos continuar agora com as questões, tá certo? É você, Ju. Tá, a primeira aí para vocês, uma questão direta da FGV. Apareceu? Chegou? Vamos lá. Vou dar 1 minuto. A questão é curta e tá fácil. Já deu, né? Letra E ou C, ou nada a ver? Pensei o C também. E aí? Gente, em algum momento eu falei na letra C, né? Frente ao poder ibérico. Em algum momento eu falei dos países ibéricos aqui. Eu falei de Portugal, eu falei da Espanha. Não, então a letra C está errada. Os chamados às navegações, eles são recomendações teóricas? Não, eles são atos, são decretos, são assinados. B. Constituíram-se num instrumento jurídico que proibiu o tráfico de escravos. Em momento nenhum falamos de tráfico de escravos na aula. A letra B está errada. A letra C também, como eu já disse, tá? A letra D. Estabeleceram regras para a navegação marítima visando combater as práticas de pirataria. Negativo. Eu falei, inclusive, que a prática de pirataria foi amplamente usada pela coroa britânica, tá bom? Resposta correta, letra E. É um conjunto de leis que vai ampliar o controle metropolitano inglês sobre suas colônias. Por quê? Porque vai fazer com que, em área de controle inglês, só possa aportar e navegar navios ingleses. Tá certo, gente? Resposta da primeira, letra E. Ok? Felizes? Tranquilo? Simbora? Vamos lá? Mais uma. Essa foi da UPE, do SSA. Viu? Tem uma coisinha aqui na tela. Deixa eu tirar aqui para ficar legal.
Pronto, gente, agora foi. Foi questão do SSA. Vamos nessa? Um minutinho. Professor, a mensagem do Google tá cortando a letra E. Tem que apertar em ocultar aí para dar para ler a letra E. É o que, meu amor? Ô, Felipe, a mensagem do Meet tá do Google Meet. Tem que ocultar para dar para ler a letra E. Mas já deu para matar, né? A letra E não é nem com a molesta. Estabelecimento de uma guerra civil e o fim do Reino Unido. Reino Unido. Gente, Inglaterra, Reino Unido. Olha, a morte de Carlos I, que era o rei da Inglaterra, conforme demonstra a imagem, aí, ó, morreu, Carlinhos. Viu? Teve como principal significado sociopolítico o quê, meu amigo? A crise e o declínio do absolutismo. Depois de Carlos I, só foi desande, só foi errado. Resposta correta, já matei na primeira. Letra A. Tá bom, gente? Matou aí? Deixa eu ver o chat. Galera foi na A, né? É porque, gente, a letra A. Deixa eu até interromper aqui o compartilhamento. A letra A é aquela letra. É aquela coisa que está na sua frente e você não quer enxergar. Tá bom? Ela está na sua... Sabe aquele grande amor que está na sua frente, às vezes até um amigo, uma amiga sua, e você fica se abestalhando pensando naquela outra pessoa que não merece nada de você? Pronto. É a letra A. Vá com fé e marque a letra A quando você achar. Tá bom? Ok? Meu amor, que é isso, Duda? Já tá ali sofrendo por paixões. Gente, a gente tem que sofrer aqui, mas muito mais se alegrar com a construção de conhecimento para o Enem, para a nossa aprovação, visando nossa prova, nossa entrada na universidade, meu querido. Simbora, vamos lá, vamos continuar. Eu vou trazer para você aqui mais uma questão hoje, lembrando que essas questões estão todas liberadas para vocês no nosso e-book, o e-book que a gente montou com muito carinho, eu, a professora Carla e eu, tá bom? Que tem tanto o conteúdo teórico, que é diferente do conteúdo da apostila, tá? Como também as questões que a gente está resolvendo aqui agora. Universidade Federal do Rio Grande do Sul perguntou: durante o século XVII, a Inglaterra experimentou um período de profundas e violentas transformações políticas, desde a eclosão da Guerra Civil Inglesa até a Revolução Gloriosa. Entre as principais consequências desse processo estão enumeradas. Eu quero uma principal consequência aí da Guerra Civil e da Revolução Gloriosa. Me dá. Gente, vamos nessa? Letra A, muito bem, gente. A transição do absolutismo para a monarquia constitucional, né, que agora começa o parlamento, até poder e, consequentemente, limitação dos poderes políticos do monarca. Muito bem. Letra A de amor. É isso mesmo. Show? Pessoas, deixa eu trazer aqui para a gente agora. Interromper aqui o compartilhamento. Bom, se você acha que isso é tudo,
Isso é só o começo. Tá bom? Gente, vamos trabalhar aqui agora com o seu, o meu, o nosso iluminismo. O pensamento iluminista. Tá certo? Fechamos aí as revoluções inglesas e estamos iniciando agora a parte de iluminismo para você. Podemos. Posso, povo? Terminou aí todas as suas anotações? Então vamos lá. Lorena perguntando, você vai ficar até que horas? Lorena, no máximo até meio-dia. Viu? Já são 11h32. Tá? Quer me mandar embora, é? Hum. Já está aparecendo aí para vocês. Eita. Aqui também, Lorena. Voltamos. Só foi eu que caiu, mais alguém? Pronto, gente, vamos lá. Vamos começar com o básico. Todo mundo me vendo aí, me ouvindo? Posso? Posso? Pronto, vamos lá. Que molesta é o iluminismo? Gente, o iluminismo é uma corrente do pensamento que dominou o século XVIII, tá bom? E defendia o predomínio da razão sobre a fé. E estabelecia ali o progresso como sendo o destino da humanidade. O destino da humanidade não é outro a não ser um destino de progresso, né? De cada vez mais elucidação, iluminação. Este século, que é o século XVIII, pelo pensamento iluminista ser tão marcante, ele vai ser inclusive conhecido como o século das luzes ou ilustração, tá bom? A grande ideia é combater a falta de iluminação, a obscuridade no conhecimento, porque eles consideram que em todo momento medieval, onde a Igreja Católica esteve ali, né, dominando as redes de conhecimento, houve, na verdade, um período escuro no sentido negativo, que inclusive é o que a gente deve repensar, né? Eu não gosto muito de atrelar a ideia de escuro a algo ruim, por motivos óbvios, tá bom? Então, entendido isso aqui, a gente vai falar um pouquinho da origem do iluminismo, né? O iluminismo ele tem origem justamente ali no chamado renascimento cultural e científico, ok? É uma ideologia, basicamente, então, burguesa. Por quê? Porque é uma ideologia que prega igualdade. Igualdade em que aspecto, Felipe? Igualdade comercial. Entenda, por exemplo, Sandy, você está aí, Sandy? Cadê ela?
Sandy, me dá um oi, querida. Ou você está aí só. Oi, pronto, Sandy. Vamos observar que Sandy, ela, em outro momento da estadia dela nessa realidade, em outra encarnação, ela trabalhava justamente com confecção de tecidos luxuosos. Tá vendo, Sandy? Voltar a ser pobre de novo. Voltar a ser pobre de novo, menina. Tô assim a sofrer. Esses teus karmas são pesados. E aí, ela trabalha, né, com isso. E eu sou nobre, vou lá, né, encomendar algumas. Depois eu comento, seu comentário agora aí. E aí ela é burguesa, né? Porque ela trabalha vendendo, comercializando. E eu vou encomendar algumas roupas. Ela vai lá, tira as minhas medidas e tal. E passo algumas semanas fazendo lá meus fraques, minhas roupas. E na hora de provar tudo lindo, perfeito, porque ela tem uma mão que é maravilhosa, né? Ficou linda, ela é mais conhecida ali da região. E na hora de pagar, eu boto do crédito de minha família, porque para você foi uma honra ter servido a mim e à minha casa, a Casa Carvalho. E ela, assim, mas dinheiro que é o que eu preciso para comer? Não tinha. Eu, como nobre, não tinha obrigação de pagar o serviço de uma burguesa, de uma pessoa que socialmente está na classe inferior a mim. Então você entende que as relações comerciais também estavam atreladas às relações sociais de poder, tá bom? E aí, vê só, gente, essa igualdade é uma igualdade para o comércio, é uma igualdade para compra e venda, tá bom? Uma igualdade para se combater esse tipo de desigualdade social, tá certo? Essa igualdade jurídica, a igualdade jurídica, ela não significava uma igualdade econômica entre os indivíduos. Então, o que se quer é uma igualdade econômica. Vamos lembrar sempre que a ideologia iluminista é uma ideologia burguesa. Se quer também uma tolerância religiosa, certo? Ok? Uma tolerância religiosa. Por quê? Porque você podia, de repente, ser desfavorecido porque você não pratica a religião oficial do rei. E isso te desfavorecia comercialmente falando, tá bom? A burguesia entendeu que era irracional excluir algum comprador ou vendedor em função de sua crença, em função de sua convicção pessoal, tá certo? Ok? Aqui tem nada travado, Lorena. Aqui tá tudo lindo. Todo mundo dizendo que tá tudo bom, tá tudo ótimo. Travado tá tua máquina aí, vice criatura. Te orienta. Oxi. Liberdade, igualdade, igualdade, tolerância religiosa, liberdade de ir e vir, liberdade de poder desenvolver uma atividade econômica no mercado, tá bom? Tire aquela ideia romântica de igualdade das pessoas, liberdade econômica, tá certo? Eu posso me relacionar economicamente com quem eu achar que eu devo, independentemente de classe social. Por quê? Porque é uma ideologia burguesa, tá bom? Eu quero que se garanta nessa perspectiva iluminista. Eu quero que tenha uma filosofia que diga para mim, que fundamente para mim o direito de propriedade privada. Aquilo que eu só vou comercializar, aquilo que eu quiser, os meus bens ou dinheiro de acordo com a minha vontade, porque é minha propriedade privada. Eu não sou obrigado, a partir do momento que o parlamento, que o rei pedir minhas terras, eu tenho que dar, não, é minha propriedade. Você tem que me pagar para eu poder dar para você. Tá bom? Ok? Universalidade, a concepção de que é um projeto que visa todos os seres humanos, independentemente de barreiras nacionais ou étnicas. Abre parênteses aí, tá certo? Étnicas, porque por preto não. Por preto nada, por preto chicote. É isso que os iluministas têm em mente aí. Em momento nenhum vai se pautar ali a liberdade para os negros e negras, para as pessoas que foram sequestradas de África e escravizadas para alimentar um sistema opressor, um sistema que a gente vê até hoje o resultado dele, tá bom? A gente então vai ter o iluminismo como sendo o suporte de pensamento que combate o antigo regime, que é o absolutismo monárquico, que combate o mercantilismo, porque ele quer trazer a livre iniciativa, o desenvolvimento espontâneo do capitalismo. Ele quer combater ali também o poder da Igreja Católica, tá certo? Porque ela está tolhindo ali o indivíduo de elaborar novas ideias, novos conceitos, novas ideias, novos teoremas, novas teorias, tá certo? O que a burguesia quer é se interessar pelo avanço da ciência, das técnicas, dos transportes, das comunicações. E tudo isso era muito truncado dentro do âmbito da Igreja Católica, tá certo? Da Igreja como um todo.
Atenção, man! Atenção, pessoas! O movimento iluminista ele não foi um movimento homogêneo, ou seja, ele se desenvolveu de diferentes formas em diferentes espaços geográficos, tá certo? Os fundadores do iluminismo. E aí eu não vou me aprofundar muito, porque essa área da tia Carla, a gente vai ter o René Descartes, né, que é o grande cara do método cartesiano, tá bom? Inclusive, certo? A gente vai ter ali o Johannes Kepler, que vocês tanto estudam na física, que vai estar trazendo para a gente as leis básicas do movimento planetário. A gente vai ter ele, com esse olhar sedutor, o nosso colega Isaac Newton, tá bom? Que vai ser o grande nome aí do princípio da gravidade universal. Ok, pessoas? Tranquilos com isso aí? Grandes pensadores iluministas? Temos. E aí esses pensadores vão combater o quê? A ignorância, o absolutismo, a Igreja Católica, a intervenção do Estado na economia, tá certo? E aí tem uma frase do Seeger que eu gosto muito, que diz o seguinte, se referindo aos iluministas. Esses filósofos, com uma das mãos, eles tentaram abalar o trono, e com a outra, eles tentaram derrubar os altares. Os cabas são nervosos, meu amigo. E aí, quem fala muito pra gente sobre a teoria de uma sociedade liberal? Primeiramente, John Locke, quando ele vai falar ali do tratado do governo civil, ele vai defender ali a vida, a liberdade, a propriedade, os direitos humanos naturais, um contrato social. Carninha vai trabalhar com vocês os contratualistas, tá certo? O Montesquieu, que vai tratar conosco sobre a separação de poderes, perceba nessa imagem de Montesquieu que ele tem um narigão, tá ok? E o nosso colega Voltaire, que vai falar sobre liberdade, vai dizer, poxa, cara, eu posso não concordar com nada que você diz, mas eu vou defender até a morte seu direito de dizer besteira, tá bom? E a parte da besteira não, mas foi basicamente isso. O Jean-Jacques Rousseau, que vai trazer o contato social pra gente com o bom selvagem, tá certo? E na economia, a gente tem que trazer ali a fisiocracia do Keynesian, né? O keynesianismo, inclusive, não é isso? Que vai se opor ali à intervenção do Estado na economia, certo? Vai sustentar ali um poder que deva agir sobre as sociedades humanas, vai defender a valorização da terra, da agricultura, como a grande atividade que verdadeiramente produz riquezas, ok? E implementação do capitalismo agrário, certo? O Adam Smith, que é outro grande nome, que é o cara que vai falar sobre a mão invisível, né, do Estado para a gente, é o grande cara do liberalismo econômico, ok? Falando sobre população, o Thomas Malthus, também temos o Davi Ricardo, sobre o princípio da economia tributária. Então, apresento aqui para vocês alguns desses. Eu estava apresentando, Lorena, aqui. Qual foi a parte que você não entendeu? Eu estava aqui só apresentando para o pessoal alguns desses pensadores iluministas, Lorena. Tranquilo? Silêncio. Bom, pessoas, então, na aula de hoje a gente falou sobre as revoluções inglesas, a gente resolveu as questões, a gente apresentou para vocês o pensamento iluminista e seus principais pensadores, né, as características de cada um. Esse material está liberado para vocês nos nossos grupos de WhatsApp, e aí, segunda-feira que vem, a gente já vai entrar com a voadora de 2 pés, trabalhando as questões de iluminismo e a nossa Revolução Francesa. Deixa eu dar um toque para você que é fera de saúde. Tem gente aí de fera saúde, fera medicina, fisioterapia, fera que quer entrar em enfermagem, fera de odonto, pronto. Gente, vai rolar uma live de 6 da noite, quarta-feira, com o Tiago Azevedo, que é ali proprietário da Seven Fisioterapias, tá bom? E ele vai falar sobre o mercado na área de saúde, sobre a importância, sobre a realidade, sobre como é a universidade na área de saúde, sobre as dificuldades do profissional de saúde recém-formado, um pouco da história dele, um pouco de como ele chegou onde ele está hoje, tá certo? Aguardamos vocês, mandamos aquele salve, aquele abraço. Quarta-feira tem essa atividade aí, semana que vem, segunda-feira de manhã, tem de novo o segundo e último dia do nosso minicurso, tá bom? Vamos lembrar ainda que tem Carla Convida, falando ali sobre a temática LGBTQ, tá bom? Inclusive, a gente vai ter grandes convidados como Robionce, né, que é a deputada do Juntas, professor Didier, também vai estar com a gente, no Carla Convida, que vai ser quarta-feira, de 8 da noite, tá certo? E a live é de 6 da noite, tá bom?
Acompanha a gente, que só dá MDM nessa molesta. Abraço forte, cheiro para todo mundo. Me marca aí, quem for publicar alguma coisa, marca eu, hein? Cheirão.